Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é 7 de setembro, hoje é terça-feira, hoje é o dia da independência do Brasil. E hoje, como todos devem saber, haverá grandes manifestações no Brasil, principalmente em Brasília e em São Paulo. E é um momento importante para o nosso povo, para a nossa nação, que nós vemos coisas terríveis acontecendo no nosso país, principalmente a tirada da liberdade das pessoas de se manifestar, do direito de opinião. Então, hoje é um dia que nosso canal é de evangelização, mas também não podemos ficar calados diante das perseguições de alguns, principalmente ministros do STF, contra o povo, contra pessoas, contra jornalistas, contra alguns políticos, tirando a sua liberdade de opinião. Então, que nós rezemos a Deus pela nossa pátria, pelo nosso país, para que essas manifestações sejam manifestações ordeiras, pacíficas, como tem sempre sido. Que Deus abençoe o nosso país e a nossa nação. E o grito que todo o povo quer é o grito de liberdade. E o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu a montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje nos mostra o Cristo escolhendo os seus 12 discípulos. Mas Jesus sempre estava em comunhão com o Pai. Sempre que ele precisava tomar as decisões, ele não tomava por conta própria. Sempre Jesus se recolhia, entrava em oração, entrava em comunhão com o Pai para tomar a decisão correta. E aqui nós vemos que havia vários discípulos que acompanhavam Jesus, mas Jesus vai escolher esses 12 discípulos. São esses 12 discípulos que são chamados a essa vivência messiânica com o Cristo. São eles que são sucessores de Cristo. Pedro, que será o Papa, o primeiro Papa da Igreja, sucessor de Cristo na missão de evangelizar o mundo. E aqui, meus irmãos, essa missão não acabou com esses discípulos. Houve a sucessão apostólica, é o que nós chamamos na Igreja Católica, a sucessão apostólica que se dá até os dias de hoje. Como Jesus, antes da sua ascensão, disse aos discípulos: ide ao mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura e os batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nós também é confiada essa missão. É a nossa geração que é chamada a ser esses discípulos de Jesus. Jesus também nos escolhe, nos chama para continuar essa sucessão apostólica.
tantas pessoas, principalmente nos dias de hoje, que vivem longe de Jesus, longe dos caminhos de Deus, vivendo as coisas do mundo que só traz a morte, o choro e o ranger de dente e o desespero. É esse chamado que nós somos convidados a sermos esses discípulos, a continuar essa sucessão apostólica, anunciando. E principalmente quando São Francisco nos fala que é preciso evangelizar com a nossa vida. E se for preciso, use palavras. Não adianta a gente usar a palavra, ter boa fluência na comunicação, mas o testemunho que nós damos é um testemunho que vai no sentido contrário do que nós pregamos. O nosso testemunho verdadeiro e a nossa conversão que nós propomos aos nossos irmãos é com nossa vida. É o nosso testemunho que nos faz que as nossas palavras tenham credibilidade. E aqui nós vemos que a missão de Jesus, depois de escolhido os discípulos, é de curar as pessoas, a levar o alento àquelas pessoas desesperadas, expulsar os demônios. E nós vemos que a força de Jesus, o poder de Jesus era tão grande que as pessoas bastavam tocar nele, que uma grande força saía dele e curava a todos. Essa força, Deus, Jesus, continua emanando essa força para cada um que acredita no Cristo, acredita no seu poder, que Ele é o Deus do impossível. Tantos milagres que nós vemos acontecer nos dias de hoje, quantos corpos incorruptos que nós vemos que é digital de Deus na Igreja Católica, são os corpos que não se decompõem, são mais de 2.000 corpos incorruptos que a Igreja Católica tem com seus santos. E aí, meus irmãos, essa força de Deus continua a tocar a cada um de nós, principalmente nos curando dos nossos pecados, nos afastando do caminho mundano para caminhar um caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus nos chama a ser esses discípulos, anunciadores da sua palavra e dar testemunho verdadeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.